Uma outra abordagem que a gente pode construir cenários são utilizando o que a gente chama de cenários de arquétipos, ou então cenários de futuros genéricos. Isso porque essa terminologia foi proposta pelo professor e pesquisador da Universidade do Hawaii, chamado Jim Dator, onde desde a década de 70 ele realiza uma série de pesquisas para identificar quais são os macrotemas, quais são temas genéricos que geralmente estão representados nessas construções de cenários. Então, em 79, ele publicou um modelo inovador do que ele chamou de imagens de mudança social. Ou seja, esse modelo de Dator, ele acaba propondo que as nossas principais imagens de futuros, as nossas representações de histórias e cenários desses futuros sociais, elas poderiam ser classificadas em 4 grupos recorrentes, ou 4 cenários genéricos de futuros. O que ele chama o primeiro cenário de continuação, ou seja, seria um cenário onde continua se construindo da mesma maneira que no mundo atual, criando uma trajetória ascendente contínua, incluindo sua produção, consumo, crescimento populacional e impacto. Então, esse crescimento contínuo, ele seria de fato uma visão oficial do futuro de todos os governos, sistemas e organizações modernas. Ou seja, nós não estamos aqui necessariamente falando de cenários positivos ou cenários negativos, mas sim cenários onde, no olhar de Jim Dator, existiria esse crescimento contínuo, ou seja, o crescimento da população, crescimento da urbanidade, crescimento dos eventos climáticos extremos. Então é de fato um cenário genérico de crescimento contínuo. O segundo cenário que ele traz é o que ele chama de cenário de transformação, onde, na visão dele, tecnologias exponenciais iriam catalisar uma sociedade ideal, que inclusive poderia antecipar e acolher a transformação da humanidade em si, da sua forma atual para uma forma pós-humana, criando de fato impacto transformador em todos os setores que conhecemos e outros que ainda irão surgir. Ou seja, nesse segundo cenário, na visão de Jim Dator, existiria esse cenário de grande mudança, uma transformação radical a partir do advento da inclusão tecnológica para que, de fato, a humanidade pudesse criar um novo patamar de sustentabilidade e, de fato, de equilíbrio. Então, nesse cenário de transformação, existiria tanto o contexto social e político, mas também essa conexão com essas novas tecnologias, as tecnologias exponenciais, disruptivas, que iriam transformar radicalmente a forma que nós vivemos. Também existiria o cenário do que ele chamou de cenário de disciplina, onde iria surgir quando as pessoas sentem que o crescimento contínuo ele se torna algo indesejável ou até mesmo insustentável. Ou seja, em resposta a esse grande desafio, nós iríamos orientar a nossa jornada humana em torno de conjuntos de valores fundamentais para que nós possamos ter dentro de uma vida disciplinada, de fato, a sobrevivência e a estabilidade dos seres humanos. Ou seja, esse cenário de disciplina não necessariamente é um cenário negativo ou de restrição, mas sim um cenário onde nós, seres humanos, identificamos que aquele cenário inicial de crescimento ele seria algo insustentável. Então, de fato, nós precisaríamos rever todos os nossos valores para que, de fato, nós pudéssemos aí ter um novo equilíbrio ou resgatar um equilíbrio tanto da sobrevivência humana com o equilíbrio ambiental no contexto planetário. E, por fim, existiria o que Jim Dator chama de cenário de colapso. Ou seja, seria o modelo em que vivemos onde não deveríamos continuar existindo, já que nós seríamos insustentáveis ao longo do tempo. Ou seja, não necessariamente esse cenário de colapso é um cenário negativo, mas sim é um cenário onde todo o contexto em que a nossa sociedade está inserida, ele seria radicalmente mudado. E o nosso sistema, ele de fato iria entrar em colapso para que de fato um novo sistema pudesse emergir. Ou seja, isso faz com que esses 4 cenários, na visão de Jim Dator, eles não são cenários excludentes, eles não são cenários de caminhos paralelos em que nós iríamos seguir, mas sim esses 4 cenários, eles poderiam fazer parte de uma mesma jornada futura, onde existiriam ciclos de reflexões para que a gente identificasse esses caminhos. Ou seja, geralmente nós iríamos iniciar nesse cenário de crescimento contínuo e poderia surgir um momento de grande disrupção, onde a gente iria evoluir para um cenário de transformação,
ou a partir desse crescimento a gente percebesse essa insustentabilidade, ou seja, a gente iria entrar num cenário de limite de disciplina para que em seguida a gente de fato pudesse entrar num cenário de colapso, de declínio, onde todo o sistema que rege a humanidade ele seria revertido, ele seria reconstruído a partir de novos valores e novos ciclos. Novamente, esses cenários eles não servem para a gente guiar a nossa direção, mas sim a gente identificar quais são os fatores que poderiam nos levar a esse cenário de transformação, quais são os fatores que iriam levar a esse cenário de crescimento, de disciplina ou de colapso. Então essa abordagem ela serve muito mais para a gente expandir as discussões e reflexões para entender quais cenários e em qual momento nós estamos atualmente e como é que nós poderíamos seguir adiante em um novo ciclo.